Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos notação científica. Uma aplicação importante da potenciação é a notação científica. Físicos, químicos, biólogos, engenheiros e entre outros cientistas utilizam números muito grandes ou números muito pequenos, e assim com muitos zeros. Esses números podem ser escritos de várias maneiras, e uma delas é usando as potências de base 10. Vejamos agora situações envolvendo números muito grandes ou muito pequenos. Um coronavírus mede cerca de 120 nanômetros. Para se ter uma ideia de quão pequeno é um coronavírus, seria necessário enfileirar 58 mil coronavírus para obter o comprimento de 1 grão de arroz. A distância do Sol à Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. No corpo de um recém-nascido há cerca de 26 bilhões de células e no corpo de um adulto há cerca de 50 trilhões de células. A notação científica nada mais é do que uma propriedade de toda representação numérica, ou seja, é uma forma de transformar a expressão de um determinado valor, porém sem alterar a quantia numérica deste valor. E aí a gente apresenta ele de várias formas. Uma delas é, como eu já disse, potências de base 10. Aqui então nós temos 10 na zero, que é 1, 10 elevado à primeira potência, que é 10, 10 ao quadrado, que é 100, 10 ao cubo, que é 1000, 10 elevado a menos 1, que é 1 dividido por 10, ou seja, 0,1, e 10 elevado na menos 5. Lembrando que quando nós temos expoente negativo, pela propriedade das potências, nós invertemos a base. Então, por isso que 10 na menos 1 dá 0,1. Vejamos aqui alguns exemplos de notação científica. E daqui a pouco a gente já vai entender como que se faz para escrever dessa forma. Veja que nós temos números que envolvem vários algarismos. E a gente consegue representar todos eles de uma maneira menor, mais simples. E essa maneira é importante para facilitar os cálculos com números desse tamanho. O formato da notação científica basicamente é você escrever um número vezes uma potência de base 10. Esse número que eu estou representando aqui com a letra A, ele é chamado de mantissa ou coeficiente, e ele precisa ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, tem que ser entre 1 e 10, mas não pode ser exatamente 10. Também temos o expoente do 10, que precisa ser um número inteiro, lembrando que os números inteiros então são os positivos, os negativos e o zero, números inteiros, ou seja, sem vírgula, não quebrados. E 10, então, é a potência que nós sempre vamos ter na escrita de notação científica. De forma geral, para a gente escrever, então, um número em notação científica, a gente vai observar se ele é muito grande ou muito pequeno. E para escrever, então, este número de outra forma, basicamente a gente vai apenas deslocar a vírgula ou para a esquerda ou para a direita. Então, se o número for muito grande, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda e o sinal que a gente vai colocar no expoente do 10 vai ser um número positivo. Se o número for muito pequeno, a gente vai acabar andando com a vírgula para a direita e aí o sinal do expoente do 10 vai ser negativo. Vamos entender melhor isso fazendo exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós temos então uma pequena explicação, falando sobre trabalhos científicos que envolvem então números escritos na forma de notação científica. E essa notação científica, ela então consiste em escrever um número, vezes uma potência de base 10. Esse número ele precisa estar entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas não pode ser 10, porque se for 10, daí a gente já pode escrever uma potência com ele. Então, como é que a gente pode fazer para escrever um número vezes uma potência de base 10, observando o número que nós temos aqui? Veja que temos vários zeros, e para escrever um número entre 1 e 10, nós poderíamos usar o 4,5.
Nesse caso, a vírgula teria que parar entre o 4 e o 5. E aí, para a gente saber qual vai ser o expoente que vai no 10, a gente vai contar quantas casas decimais essa vírgula vai pular, né? Ela estava aqui entre os dois primeiros zeros e ela vai parar entre o 4,5. E aí ela vai andar, obviamente, para a direita. E quando anda para a direita, o expoente ele vai ser negativo. Então já sabemos que é um número negativo. Para saber que número é, só contar quantas casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, foram 7 números que foram pulados, digamos assim, para dar o 4,5 e a gente bota aqui no expoente do 10. Então, este número aqui, com um monte de zero, né, no final 45, em notação científica seria 4,5 vezes 10 na menos 7. No nosso segundo exemplo, nós temos a carga de um elétron. Veja quantos zeros tem aqui, né? Para escrever, então, na notação científica, nós vamos deslocar essa vírgula e, de novo, vai ser para a direita. Então, a gente já sabe que o nosso expoente vai ser negativo no 10. E para saber qual é o número que vai multiplicar o 10, nós vamos observar, então, o número que a gente tem aqui no final, né? Na verdade, só olhar para o 16, porque os outros são tudo zero. Então, a gente pode colocar a vírgula entre 1 e o 6, e a gente vai ter 1,6. Esse número está entre 1 e 10, então está correto, está valendo. Agora, basta contar, né, quantos algarismos a gente vai pular para chegar até a vírgula ali entre 1 e o 6. Nesse caso, se você contar, você vai ver que são 19 algarismos. E aqui está esse número gigantesco, né, que na verdade é muito pequeno, mas com muitos algarismos, escrito então de uma forma mais simples em notação científica. No nosso terceiro exemplo, nós temos uma ampliação da imagem ali do vírus da raiva. Nesse exemplo, pede que a gente expresse o comprimento desse vírus em micrômetros. E está dada então uma escala ali para a gente, sabendo que cada micrômetro equivale a 10 elevado na menos 6 metros. 1 centímetro nessa escala aqui que nós temos da ampliação equivale então a esse valor cheio de zeros que nós temos nessa informação adicional. Então, a gente sabe que 1 centímetro é esse 0,00005. E aí agora a gente sabe que, pela imagem, são 3 centímetros. Então, nós podemos multiplicar este valor por 3. E aí a gente vai ter, então, o resultado de 0,0000015. E assim a gente pode, então, transformar esse valor em notação científica para facilitar os cálculos. Obviamente, depois a gente vai ter que fazer um cálculo para conseguir transformar, então, em micrômetro, porque aqui ele está em metros. Transformando esse número em notação científica, a gente vai ficar com 1,5, né? Vamos colocar a vírgula entre 1 e o 5, e a gente vai andar, então, 7 casas decimais. Como a gente está andando para a direita, o nosso expoente vai ser negativo. E essa medida é em metros, lembrando. Para transformar, então, em micrômetro, a gente vai ter que dividir esse valor por 10 elevado na menos 6. Então, vamos pegar esse valor e fazer dividido por 10 na menos 6. E aqui a gente pode, então, utilizar a propriedade de potência, né, das bases iguais. Quando a gente divide potências que têm a mesma base, a gente diminui os expoentes. Então, nós vamos ficar com 1,5 vezes o 10 elevado na menos 1. Porque, né, a gente faz menos 7 menos o menos 6. Já que é uma divisão, tem que subtrair, só que o segundo número aqui, o 6 é negativo, então ele vai ficar positivo. Então, seria menos 7 mais 6, que dá menos 1. E aí, se a gente fizer 1,5 vezes 10 na menos 1, isso é o mesmo que a gente fazer 1,5 vezes 0,1. Ou seja, 0,15 micrômetros. No nosso quarto exemplo, nós temos uma expressão numérica para resolver e depois transformar o resultado em notação científica.
O primeiro passo para resolver essa expressão numérica, então, é transformar todos em potências de mesma base, né? Aqui temos o 243, nós podemos fatorar ele, né? E ir dividindo várias vezes por 3 até ficar com 1. E a gente consegue, então, transformar em potência de base 3. Ou seja, 243 é o mesmo que 3 elevado na quinta. E aí, então, a gente pode trocar esse 243 por 3 na quinta. Porém, esse 243 está elevado em uma potência decimal, né? Seria o 0,6. Você pode transformar isso aqui em fração ou pode simplesmente trabalhar com os números decimais, aí você escolhe. Vou deixar, então, elevado na 0,6 e fazer a mesma coisa com 81, né? Transformar ele em potência de base 3. Aqui já temos 81 escrito, então são 4 números 3 que precisariam para formar 81 e está elevado na 0,2. Na parte de baixo, né, as potências já estão na base igual, então você pode já fazer o cálculo, né? Como é uma divisão, você tem que diminuir os expoentes, então fazer 1,2 menos 0,4. Vai ficar então 0,8. Na parte de cima nós temos potência de potência, né? Então nós temos que permanecer com a base 3 e multiplicar 5 vezes 0,6. 5 vezes 0,6 nós sabemos que é 3. Da mesma forma, a gente vai fazer 4 vezes o 0,2, que vai ficar então 0,8. Isso tudo dividido por 0,8. Aplicando as propriedades de potência, a gente ainda pode somar esse 3 do expoente, né, com o 0,8, porque são bases iguais. Vamos ficar com 3,8 e a parte de baixo permanece como já estava. Agora nós temos uma fração, lembrando que fração é divisão, então vamos diminuir os expoentes pelas propriedades de potências, já que as bases são iguais. Então vamos ficar com 3 e 3,8 menos 0,8 vai ficar 3. Então, o nosso resultado vai ser 3 ao cubo é 27, e agora temos que escrever na notação científica. O 27 não tem vírgula, mas a gente pode pensar que a vírgula de um número inteiro ela fica aqui escondida no final. Para ficar então com o número entre 1 e 10, né, na notação científica, a vírgula vai ter que estar entre o 2 e o 7. Então ela vai andar uma casa para a esquerda. Nesse caso, se vai andar uma casa para a esquerda, o que vai acontecer é que o nosso expoente ele vai ser então positivo, né? Positivo e é o expoente 1, que você pode simplesmente deixar só 10 ou 10 na 1, que dá no mesmo.